Holy do Little, cambada de sem vergonha, amantes do futebol e odiosos do futebol moderno, está começando o seu programa favorito que você nunca ouviu, mas mesmo assim já ama, o Troca de Farpas. Este programa está sendo gravado após o Grenal, nada mais, nada menos do que isso. Hoje temos os debatedores da mesa, ele... aquele que tudo sabe, tudo vê, o senhor de todas as respostas e o pai de todas as perguntas, Zaca Ribeiro, boa tarde! Boa tarde! Agora temos ele que vem para contrabalançar o programa. Amargo quando tudo é doce, doce quando tudo é amargo. E Carlê! Boa tarde, papai urso. Boa tarde, companheiro de mesa. Temos ele que é a grande cabeça pensante do programa, o cérebro pulsante que tange a telecinese, Frank Logan. Boa noite. E temos ele que é mais jovem do que o sexagenário, o Profeta Magalhão. Os mais velhos vão dizer hoje aí o boa noite da galera. E como convidado especial... ele, que é o rei dos oportunistas, o cara que tomou o café e o café reclamou estar amargo. Célia Machado. Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos. Eu espero que vocês tenham baixado este programa para ouvir enquanto estejam na esteira ou enquanto estejam esperando a sua patroa se arrumar. Ir aos pés. Ir aos pés. Uma boa maneira de tornar este hábito tão gostoso, um pouquinho mais relaxante. Vamos para as pautas de hoje. Não há como não começar falando do Grenal. Eu gostaria da opinião de alguém que represente o lado vencedor. Alguém gostaria de falar a respeito do clássico? Jogo bem jogado. Achei um Grenal... foi jogado na bola, que fazia bastante tempo que a gente não via um Grenal assim, jogado. Primeiro tempo ruim, né, Zaca? Não, primeiro tempo foi os dois times se controlando ali. Vou te dizer, ser sincero, que não assisti muito do primeiro tempo. Não foi jogo, mas não consegui motivos pessoais. Ele fala da vida pessoal aqui? Não, aqui é proibido falar da vida pessoal. Eu sei o que houve. Mas enfim, pelo que deu pra se analisar de todo o jogo, eu achei, dentro dos clássicos, ninguém foi expulso, não teve pancadaria durante o jogo. No final do jogo, como todo Grenal, isso é se esperar e todo burburinho que tem que dar, é isso aí, é empurra. O Grenal tem que acabar assim sempre. E Carlê, por onde passa a vitória do Inter? Eu discordo, assim, acho que o Grenal... Foi Grenal, né? Foi a coisa mais brigada do que bonita. Eu achei um jogo bonito, truncado no primeiro tempo, o segundo melhorou um pouco. O Inter foi mais na pressão mesmo e se valeu sim dos desfalques do Grêmio, mas fez valer o mando de casa. Eu acho que foi merecida a vitória. Bom, e o Profeta, o que o Profeta tem a falar a respeito do clássico? Eu já tinha dito que ia acontecer, né? É verdade, o Profeta avisara que 9 de setembro seria a data... Nós vamos falar ainda sobre 9 de setembro. Eu tenho certeza que está na pauta do Papai Urso, né? Porque foi, para quem viu as imagens do programa, o 9 de setembro tinha... Mas aqui, ó, o Inter ganhou como se esperava que ganhasse, era o favorito, é o líder da competição, né? O Grêmio estava com seus importantíssimos desfalques. O Kahneman é hoje o segundo melhor zagueiro argentino do mundo. Vocês concordam? Concordo. Acho que o Zaca concorda. Né? E foi... Eu achei assim, ó, aquele gol do Damião teria selado o clássico com 2-0 justo. Tá? 1-0 ficou de bom tamanho. Tava impedido? Tava impedido. Eu confesso que eu já tinha saído do estádio. Ai, denúncia! Tomou corneta. Isso é pior do que não ir a um jogo. É verdade. Eu queria... Não, eu tinha uma boa explicação, tá? Que tinha um familiar no hospital, precisava fazer a troca da guarda em casa. Preciso dizer isso, porque fiquei fora da selfie do time vencedor.
né? Sim, desculpa para porteiro. Mas pode passar adiante aí, eu não quero tomar muito tempo da minha introdução. Eu queria saber, no jogo, Frank Logan, por obséquio, no jogo, o Grêmio martelou, chegou até algumas possibilidades de gol. O Grêmio sentiu... ele precisava fazer pelo menos um gol, né? Me parece que o empate seria de bom grado para o lado tricolor. Eu queria saber do senhor, o Grêmio sentiu a ausência do Hever? Eu acho que o Hever teria uma função importante se ele desse o carrinho ali, né, perto da área. Mas o principal nesse jogo, e que cabe ressaltar aqui nessa belíssima tarde escura, é que o Inter não tem brasileiro, né? Então a gente gosta de focar nas coisas que realmente importam, assim. Então, efetivamente, o Sport Clube Internacional nunca venceu a taça de bolinha. Você está chamando o título, é isso? Não. Porque esse tipo de corneta acaba chamando algumas É coisas, verdade, Frank. é verdade. Você pode estar antecipando um fato, então, que você vai presenciar. O Inter vai ser campeão brasileiro? Quem quer cravar? Profeta? Não temos profeta. O Inter vai ser... Temos? O Inter vai ser campeão da Libertadores 2019. Nossa senhora, que frase forte. A gente nem sabe se a competição vai seguir existindo. Falamos sobre isso no último programa, né? Falamos sobre isso. Eu gostaria, o nosso convidado está um pouco calado porque vocês falam demais e ele de menos. Célia Machado, nesse jogo, especificamente no Grenal, num jogo que o Grêmio martelou e não conseguiu fazer gol, novamente foi acertada a escalação do André, uma vez que ele é especialista nesse tipo de jogo em não fazer gol? Eu acho que tendo em vista os desfalques, né, já que o Grêmio jogou com time misto, acho que não havia outra possibilidade senão essa, né? Então, mas assim, como todo mundo falou, assim, do jogo, as primeiras 3 manifestações foram claramente equivocadas, foi um resultado injusto, né? O time misto, como tu mesmo falasse, martelou, merecia no mínimo um empate, mas com relação à tua pergunta, acho que não havia outra opção, já que era time misto. Realmente parece que virou consenso que o time misto atrapalhou um pouco o lado tricolor, mas o resultado final foi 1-0 para o Inter está muito bem, está na liderança. Mas com os times titulares, quantos grenais nós tivemos esse ano? Quantos? 4. 4? Esse foi o 5º. É verdade. Esse tinha o time titular? Esse não é o 5º. Não, mas esse Então é o foram 5º. 4. Esse seria o 5º caso Era o fosse. time titular do Grêmio. Não era time misto. Claro que era time misto. Alguém foi poupado? Maicon? Não, ele não tinha condições de jogo, ele arregou. Tava falando que era um Ele monstro foi lá. poupado ou ele não tinha condições de jogo? Não parecia que tinha dor na Porque hora de foi tu que falar. disseste que ele arregou, então. Não, acho que ele não tinha condições de jogo. Então, ele não arregou, é isso? Mas isso não retira Mas a era o time condição de titular time do misto. Grêmio. Não, o time misto é quando tu poupa jogador. Não, isso tu tá dizendo, né? Vocês não concordam, Carlé? Sim. Eu acho que elenco. O Luxemburgo contra o Real Madrid era bem claro. A Europa você trabalha com elenco. Tem que ter elenco. Eu não vou, sem deixar o coração falar mais alto, acho que com a razão. O Grêmio tem uma forma de jogar, afinal de contas. É um padrão de jogo, já tá consolidado, é difícil mesmo de jogar. O Cícero aquele fez o papel do Marco, me desculpa interromper, mas ele tapa para lá e tapa para cá. Olha, Dá muito tapa ali. Não, o time do Grêmio tem uma forma de jogar, é muito difícil, tá? O Grêmio, sim, afinal de contas, tá por cima da carne seca, tá? Mas a vitória foi merecida. Isso eu acho que não tem muito... Realmente, com razão, sem coração, acho que foi merecida sim. o Inter vem jogando muito bem, o Inter não perde desde a sua última derrota, o que vem surpreendendo. Quem é capaz de vencer o Inter? Apenas o Taz? Safe the legality. A próxima rodada era a Chape, né? Chape, e o Inter é... A gente costuma perder para esses times verdes já e são- ruins. América, Chapecoense, Goiás. São essas toucas, geralmente. nunca venceu. Juventude. Esses times ruins e verdes Interessante, são é verdade. essas toucas. É o nosso fraco. Ok, É vamos... a criptonita.
Kryptonita. Vamos agora pro nosso quadro patrocinado. Conseguimos um patrocínio, finalmente. Opa, na minha conta não entrou nada. Patrocínio Transportadora Paula. Se você não leva a Paula atrás. O pergunte ao Na minha convidado, conta não entrou nosso querido convidado. Conta do profeta. Olha bem nos teus fundos que deve estar lá. Frank. Procura bem nos teus fundos. Pergunte ao convidado, Dr. Célia Machado. A gente queria conhecer um pouco mais de Vossa Senhoria, um senhor tão culto e experiente. Um ermitão, Um praticamente. ermitão. No futebol, eu prezo pela honestidade. Você é como eu e eu como você? Belíssima pergunta. Me diz uma coisa, nós notamos aqui que o seu telefone não para. Quando toca, você pensa em quem? É um cachorro, Você se considera oportunista, né? Como já vimos. Quando surge uma oportunidade, você pega e não larga? É bom esse nosso papai urso, né? Vamos mudar de tema agora. Eu diria que ele é o mestre dos sortilégios. Vamos agora à sugestão do Papai Urso, um quadro novo, não temos patrocínio ainda. A sugestão do Papai Urso de hoje seria acabar com a Sula Miranda e no lugar desta copinha inexpressiva, fazer uma copa só de mata-mata com os 16 últimos campeões da Libertadores. Ou seja, se seu time ganhou há 17 anos atrás e não repetiu um vencedor, seu time não joga mais, você tem que ganhar outra para participar. Alguém quer debater a respeito desse mata-mata? Por favor, Zaca Ribeiro. Estilo antiga Supercopa? Exatamente, a saudosa. Uma ideia interessante, Vocês nunca jogaram, né? mas, Porém, não cabe calendário para isso. mas se... Não, ele quer substituir a Sul-Americana. Sim, a Sul-Americana, mas se substituir a Sul-Americana, aí teremos, por exemplo, Eu sou contra. Internacional jogando Libertadores. Quando? Ano que vem, meu rapaz. É ruim. Calma. É ruim a ideia do Papai Urso. Entendeu? Ou seja, É mesmo? temos que deixar espaço lá para os times menores disputarem outras competições. Perfeito. Por que eu acho que é ruim a ideia do Papai Urso? Porque 16... Então o cara ganhou 16 anos atrás uma Libertadores. Ok. Aí ele vai ficar 16 anos jogando uma competição importante. Isso. Né? E aí a vaga da Sul-Americana no outro campeonato, tu tá diminuindo. E o campeonato nacional tu tem que valorizar. O Mas Brasileirão é um puta Mas campeonato. quem ganha a vaga da Sul-Americana? Quem tá lá no meio da tabela, né? Hoje? Mas não é um Mas- mérito, né? Quem Ganhar a ganha hoje ou Libertadores quem não ganha? é... Não, mas é menos hoje mal, qualquer cara. É um menos vai. mal, é menos mal. Todo Ho- mundo participa. Hoje entendeu? só ganha a vaga da Sul-Americana quem foi É tragicamente interessante. no ano. Né? Acho que não é, Quem acho foi- que não é pra quem- gente discutir no programa. Vamos combinar que hoje Porque eu sou Hoje contra o a- rebaixamento, inclusive. Sou contra Hoje- o rebaixamento. Hoje, a Libertadores já tá começando a virar uma Sul-Americana. No momento que tu tem 7, 8, 9 times do Brasil, aí descaracteriza 5, 6, 7 times da Argentina, 4 da Venezuela, descaracteriza a competição. Perfeito, mas imagina Mas que falar- bacana temos a dupla Grenal jogando essa competição, iniciando nas oitavas. É só mata, tiro curto. Vão ser o quê? Vão ser umas 8 datas. 8 datas. É muito pedir mas aí por teria 8 que datas. abrir, mas aí teria que abrir mão da Copa do Brasil, por exemplo. Acho a ideia. Não teria charmosa. como Quantos tem na disputar Sul-Americana tudo. hoje? Todos? Hoje são Quantos times são? uns Quantas 60 datas são? times. Quantas datas? Deve Ela ser, começa cara? muito 12. anteriormente. O campeão da Copa Verde garante vaga na Sul-Americana hoje, numa fase É pré. que quanto mais o time joga, mais o time ganha, né, gente? É ótimo jogar uma vez por semana. Mas isso só teria Mas relação se tu com a jogar 2 vezes por Libertadores. semana, tu ganha mais dinheiro. A tua marca tá na televisão mais tempo. Toda semana tu quer Mas jogar. tu pensando de um ponto de vista, dessa forma que ela é jogada hoje, ela é mais democrática. O Sampaio Correia, por acaso, pode jogar uma Sul-Americana. Assim vai ficar os mesmos. Apesar de... Como o Eu Sampaio acho Correia que- vai jogar? Não, mas um time da Bahia, o Bahia joga Sul-Americana, não vai jogar Libertadores. É esse o campeonato dele. Ela dá Goiás, mais chance para outros Bahia. times. É verdade. Mas o é Bahia- verdade. E um time que daqui a pouco não
É grande verdade, que cai ali. nunca vai ganhar. É. Mas Aí vai ficar ninguém- só o o campeonato Inter dos que foi, grandes. assim como outros times argentinos, Tem razão. é importante. Da tudo Liga bem. Europa, né? Mas ninguém quer ver esses times jogando. O Bahia, o que me consta, é campeão brasileiro em 88, né? Mas Ou não seja, entraria no já Sul-Americano. passou É um 16 clube anos, já que não é mais. Ele chegou a levantar a taça e já era de bolinha, né? É, mas o... Olha que eu vou te mostrar. Cara, Epa, Flamengo epa! 87 também, né? Adora uma bolinha Taça de ele. bolinha. Claro, é a Adora briga. uma bolinha. Pessoal, vamos trazer agora pro Bem, nosso. legal. Vamos trazer de volta pro nosso outro quadro, também patrocinado. Barrigada Certeira, ele com especialista, o cara que tudo sabe, tudo vê, Zaca Ribeiro. Patrocínio de esponja de aço, Açossota, 1002 utilidades. Vamos lá. Zaca Ribeiro, eu gostaria de saber, se é que é possível, o Salah começou aonde? No Chelsea ou no Liverpool? Salah. Mas ele realmente começou no Egito. No Egito. No Egito. Num time... Pirâmides FC. Não. Com um time com Sim, nome futebol clube. desgraçado que eu não vou conseguir falar. Ah, é. Mas é muitos Ys. E Poderia soletrar pra gente? É o Mokawololum. Ah, time copeiro. Time copeiro. Nunca ganhou nada no Egito. E incrivelmente partiu dali pro Basel da Suíça. Sim. E aí dali foi pro Chelsea, enfim, foi Chelsea, Roma, né? Mas eu acho interessante o seguinte, como é que acha um jogador desse no Campeonato Egito? Quem é o olheiro? Quem é o olheiro? Vocês já viram o Campeonato Egito? Um time que nem ganhou. Um time que nunca ganhou. Como é que é o campeonato do Egito? O Campeonato Egípcio, assim, ó, tem um super campeão, que é o Al-Ali, e eu acho que o companheiro vai citar o Pirâmides. Não, é que eu me lembro, uma vez eu assisti o Campeonato do Egito e sabe que eu achei que, cara, os jogadores eram bons, mas na verdade tinha muita múmia em campo, sabe? Não, mas assim, ó, o interessante é que, já que o assunto do campeonato egípcio e a Premier League egípcia veio à tona, existe agora um time que está surgindo no Egito, que é o Pirâmides, já viram falar? Que o Frank comentou. Ele chegou a citar, Rodriguinho tá jogando lá, Keno está jogando lá. Keno? Qual Keno? Keno? Breaking news, papai urso. Breaking news. Temos uma bomba? Olha, nosso companheiro de mesa, Frank, Ok. ele fez uma afirmação inverídica. Ah, A calúnias. respeito da taça de bolinhas, eu tenho a prova aqui em mãos. Vamos ver. Vamos ver. A direção está Certo. averiguando. Não, isso é um pano, né? É um pano aquele, do cara que matou as crianças lá em Novo Temos Hamburgo, a né? taça de bolinhas. Eu acho que Deus não do é... Moloch. 1979 invicto. Bom, mas não era essa taça. Denúncia. Opa! Denúncia. Ih, atrapalhou. É a primeira vez que nós temos que... Olha, isso não passou pelo crivo da direção, tá? Os roteiristas, os editores... eu Frank, gostaria- levante sua cara do chão, por favor. Olha, vou só fazer uma afirmação aqui, posso até estar errado, certo? Mas o fato é, Agora ele em veio mais 79, a taça do Campeonato Brasileiro não era de bolinhas. E, na verdade, não As imagens existia... não mentem. Nem as não águas existia eram de Campeonato bolinha. Brasileiro em 1979. O que existia era a Taça Brasil, né? No tempo que você amarrava cachorro com linguiça. Mas o que eu posso dizer, efetivamente, assim, é que o Esporte Clube Internacional, apesar disso, tá? Não, Independente agora... do só um pouquinho, design só da um pouquinho. taça, O independente- Célia Machado, nosso designer, tá? Acabou de trazer uma imagem do... É o Falcão? Paulo Roberto Falcão. Levantando uma taça de bolinhas. Ele já fez isso algumas vezes, né? Ele tem experiência nessa arte. Mas era uma data de bolinha. Então eu acho que esse assunto tá superado, Tá Frank. superado, esse assunto tá Fica mais com a que piada superado. aí, engole o... Vamos Me traz a taça de Mundial da FIFA e aí a gente vê. Essa taça estava no Museu do Rio de Janeiro que pegou fogo. Agora eu gostaria de saber, vamos ao assunto que realmente interessa. O Grêmio está na semifinal da Libertadores ou é burocrático passar pelo Atlético Tucumã ou oferece perigo? Eu achava que o Atlético Tucumã era mexicano. Ok, um pouco de honestidade, Logan. De hipótese alguma, isso que tu perguntaste, né? Nenhuma
hipótese é burocrático, é um jogo muito difícil. Quem é o craque do Atlético Tucumã? Inclusive, chama Benítez. Né? Benítez. Não, Rodrigues. Rodrigues ou Benítez? Rodrigues. Seria isso uma cabeçada? Mas, ele é um meia atacante. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu joguei no Pro Evolution Soccer 2019, que acabei de fazer o download lá no PlayStation 4. Tá bom, os Eu gráficos. joguei Grêmio, né, que eu recebi sem as nomenclaturas verdadeiras dos jogadores, mas com o uniforme certo e a camiseta e o nome do time também perfeito. Então eu tive que editar os jogadores, as caras, mas joguei contra o Atlético Tucumã. E perdi 3 das 3 partidas que joguei, não, jogo razoavelmente, jogo no nível craque, né? Tem até o nível estrela. Enfim, o que eu quero dizer é, nas três partidas. Perdi as 3 partidas. O nível semi. Olha o tamanho da vacina do garoto, meu. O fato é, as 3 partidas foram, além de muito difíceis, elas foram decididas nos minutos finais, assim. Eu tomei um gol dramático, assim, no finalzinho. Meu Deus. E Então vai ser uma eu campada vi como no se fosse uma Atlético premonição. Tucumã. do que Deu vai reset? acontecer. Acho que se o Grêmio perder pro Atlético Tucumã, tem que ser encarado com normalidade, certo? Porque é uma fase muito acirrada da Libertadores. Se o clube chegou às quartas de final, é porque mostrou qualidade ao longo de algum tempo. Não, o Grêmio ganhou do Botafogo nessa mesma fase Nossa ano passado. Senhora, ano passado. Quem é o time Botafogo, grande, gente? nossa. Agora tu tá me dizendo que perder pro Atlético de Tucumã, O Botafogo- que é a Chapecoense do Rio de Janeiro. O Botafogo da tem taça Argentina. de bolinhas. Vamos, Célia Machado, o que a senhora acha? É Eu burocrático? só queria uma pergunta. Por favor, Tu Jaque. chegou a anotar o password? Pra poder dar um reset? Olha, depois? eu Na queria... minha época era assim. Eu queria a opinião do Célia Machado. Já sabemos que no videogame é muito difícil ganhar do Atlético Tucumã, mas no futebol moderno não existe mais bobo, né? Um time chegou às quartas de final passando por um campeão da Libertadores, até com certos méritos, né? Você tem medo desse embate? Acha que tudo pode acontecer ou está confiante? Eu acho que o Frank tem toda a razão. Chegou até aqui, certamente vai ser um adversário difícil. É bom lembrar que, apesar da gente ter enfrentado o Botafogo no ano passado, faço a pergunta: onde estava o Internacional? Né, então, A escola do Cacalo. Ai. E o Banfield. O Banfield. Banfield tem taça de bolinhas O ou só Banfield, o Botafogo? se nós perdêssemos pro Banfield nas quartas de final de 2010, era uma vergonha. O Banfield é aquele que Né? vocês Ninguém perderam, tinha né? ouvido falar Não, no tal vocês do perderam. Banfield. Vocês perderam 3-1 lá, e foi o jogo que o juiz inverteu o pênalti, não foi? Que o Pato Bonacieri conseguiu. Frank. Né, que na verdade todos os títulos importantes do Esporte Clube Regional foram conquistados com alguma mancha, certo? Todos eles são manchados. Mas Eles tem têm muitos, a então. mácula da desonestidade, do larápio. né? Posso perguntar Essa pro cultura da Frank? nação. Eu gostaria de que o Frank complementasse agora. Frank, conta todas as vezes que o Grêmio perdeu por causa da arbitragem. Ah, não, esse Grêmio programa perdeu, só não. tem meia Eu hora. prefiro comentar sobre as vezes por que favor. Frank! Me conta como é que foi Frank que vocês tem saíram da segunda divisão da O primeira Frank vez. tem aquele, assim, ó, metade do jogando cérebro dele bola. roubaram do Grêmio, sabe? Aquela chave. Ok, próxima Aqui, pauta. aqui, ó, sem corneta. O Edinanci vai gostar dessa. Sem corneta, sem corneta. Por Mas favor. é o seguinte, corneta na verdade é muito válida, mas a questão toda é, se não passar pelo Tucumã, é papelão. É vergonha. É papelão. Fiasco. Por favor. Nenhuma Por tradição. favor, vai cair lá pro River, Não pro tem Boca, camisa. Palmeiras, Cruzeiro. Esse aí, pá. Entendo. Beleza, perdeu. Mas Tucumã é papelão. Entendo que a opinião pública possa enxergar dessa forma. Era melhor perder pro Estudiantes. Concordo que para fins para todos os efeitos é assim que se vê, mas acho que internamente no clube tem que ser encarado como uma coisa normal. eu acho porque que a meu gente tem caro amigo tá trabalhar vendo- futebol de forma profissional. O cara amigo tá só com o coração. Acho que tá vacinando. É por aí. A verdade é que ninguém sabe realmente o que pode sair desse confronto, né? Mas tem vacina de tudo que é lado, né? Ambos os lados estão muito bem vacinados e agora nós vamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu gostaria de uma profetada do Profeta Magalhão, se possível, dizendo quem vai ser o campeão da Libertadores. Atlético de Tucumã. Mas então contraria diretamente o que dizer. Não, É porque eu não sabia
que o Atlético de Tucumã era o craque do PES 2018. E eu tô impressionado que o meu amigo Frank... Se ganhou do Frank. A informação dele sobre a qualidade do Tucumã é pelo PES. Então, eu vou confiar nos produtores e engenheiros japoneses que entendem muito de futebol. Os coreanos da Coreia. Eles têm pesquisadores dos estádios. Eu vou confiar, porque o Frank joga muito bem. Tem os dedos dele aqui, ó. Exime entendedor de futebol. Mancha bem. E... Até recomendo pro Renato jogar, né? Um pouco, pra ver, né? O Benítez. Tem que cuidar, né? É Rodrigues. Rodrigues ou Benítez? Não tinha certeza. Porque ele teve que reformular os jogadores. Sim, tem que cuidar. Eu gostaria de saber agora, Frank concorda? É o Atlético de Tucumã o vencedor da Libertadores 2000? Já sabemos que 2019 é o Inter, né? Mas 2018... 2018... Eu quero dizer... Pode citar mais de um nome, se quiser. Não, com certeza. Na verdade, fazer a introdução sobre esse assunto do PES, aí, a intenção era justamente causar o inesperado. Acho que... Realmente ninguém esperou por essa. Nós temos que ressaltar que quem é Rodrigo Dourado? Não, o Grêmio não vai ser campeão. A pergunta é quem é que vai ser campeão da Libertadores. Tu tá fazendo a mesma coisa que de quem tu quer falar. Calma. Logan, você não cravou o Grêmio. Vocês viram que o Frank não cravou o Grêmio, né? Zaca. O Frank, você não sabe quem é o Rodrigo Dourado? Eu cravou o Grêmio. Não sabe? Pergunta pro Michael, porque ele deu uma lista completa de quem era. Eu não conheço! Nós não vamos entrar no assunto do Michael. Eu achei que ia estar na pauta. Acabou. Eu tenho até anotações. Eu não assino contigo aqui pra ficar vendo fofoca. Eu peço, pra finalizar, só, pra dizer assim, ó. O que magoou o Sport Clube Internacional após essa vitória, que não deixa de ser justa, como disse o amigo Carlet, né? Mas o que magoou o Sport Clube Internacional foi a entrevista do Renato e a entrevista do Michael. Quer dizer, a entrevista do Bressan não magoou ninguém. É incrível, né? Eu fico impressionado quanto ao Internacional. Quem é Bressan? Porque quando fala... Bressan não magoou ninguém. Quando fala o Zeca, quando fala o Rodrigo Prateado, eu não sei quem são, entende? Quando fala o D'Alessandro, eu fico um pouco bravo. Então eu sei como funciona essa mecânica, né? Então eu sei que a entrevista do Renato magoa muito. Ela magoa muito porque ela vem da boca do maior profissional do esporte gaúcho já nascido na província de São Pedro. Então, né, é uma coisa interessante. Gostaria só de finalizar dizendo que o Grenal, ele declarou assim, ele fez uma polarização tal no Rio Grande do Sul que em fevereiro haverá uma guerra na arena. Eu posso prometer. E ela vai ser contra a direção, contra o diretor de futebol, que entrou no meio do empurra-empurra, não, do Esporte Clube Regional. Ele entrou no empurra-empurra, ele puxou o Renato, empurrou o Renato. Isso é inaceitável e ano que vem nós vamos ver. Perfeito. Eu já aprendi da minha época de solteiro que em época de guerra, qualquer buraco é trincheira. Considerações finais, Carlet, por favor. Não vou poder deixar de seguir nesse assunto, tá? Polêmico, né? Acho que, na verdade, o Renato, ele é inteligente, né? Então, ele fez aquilo lá que todo mundo já sabe, ele só quer tirar o foco do time dele. E daí fez aquela cena toda lá, só que tá todo mundo já ganhando ele, né? Ele fala que sabe perder, que o time dele sabe perder e aquela coisa... Foi justamente o contrário, só que esse papinho dele já tá cansando. O time, ele montou um bom time, ele mostrou ser um bom treinador, só que... Ele não sabe perder, cara. Ele não sabe ganhar também. Ele disse que o Grêmio sabe ganhar e perder, e ele não sabe ganhar nem perder. Essa é a verdade, só que o seguinte... Ganhar, eu acho que ele já aprendeu. Concluindo, ele fala muito disso, mas ele tem essa estratégia de desfocar. Quando o time dele sai do time dele, ele bota no peito dele, só que quando começa a não funcionar. Depois de repetir 2, 3, 4, 5 vezes, cara, o pessoal tá começando a se ligar, meu. O pessoal joga videogame. Zaca Ribeiro, por favor, considerações finais. Ainda sobre esse tema, eu vou dizer, ele pode até um treinador que vai pro Flamengo como o time do coração dele, que ele já falou em entrevista pra Glória Maria algumas vezes e tal. Que é do Flamengo, gosta do Flamengo. Essa daí é pergunta pro Munra.
Pegaria? Nasceu com ela. A Glória Maria sabe quem veio antes, o ovo ou a galinha, hein? Mas enfim, o Renato ele tem se contradito com esse tema, assim, é um cara limpo. Outro dia apareceu ali no Bem Amigos ele empurrando o Gabigol com a bola em jogo ainda, ele como treinador. E depois vem dizendo no ouvido do cara que não fez isso. Não, eu prefiro elogiar diz o que Renato. foi pênalti, o jogador mesmo admite que foi. Renan, Calma, né? Eu acho que ele é muito até esperto. admiro, acho um cara que fala e tal, mas ele tem se perdido. Eu passar para o Célia Machado, né? Suas considerações finais, eu gostaria de adicionar já a pergunta. Te surpreende que o Renato é pauta nas considerações finais? Eu já queria agradecer o convite, estar aqui, evidentemente. E sobre isso, sim, fico muito surpreso, porque eles ganharam o Grenal e estão falando do maior treinador, a maior pessoa, né, do ponto de vista do esporte, já nascida aqui no estado, como disse bem o nosso amigo Frank. Perfeito. Então, só queria dizer que vão pra frente, Libertadores é do Grêmio esse ano. Olha aí, alguém cravou o Alguém Grêmio. cravou, finalmente, o empate ali. Por favor, Profeta Magalhão, as suas considerações finais e o Renato, provavelmente. Não, eu acho que o Renato tem que ser falado. Eu tenho certeza que o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio. Por tudo que conquistou como jogador e como treinador. E queria falar sobre o episódio do Grenal, que assim como o Papai Urso e o nosso convidado, alguns anos atrás, outro personagem seria a pauta de qualquer forma. E só uma pessoa falou o nome desse personagem, que foi o nosso amigo Frank, que não consegue esquecer a La Boba. que elogia o Renato por ser o maior nascido da província de São Pedro, mas o que ele queria falar é da província da Cisplatina. Será que... Entendeu? Do Rio da Plata, do River Plate. O River tá Que na é o D'Alessandro, Libertadores. né, gente? Pelo amor de Deus, não Cabeção. consegue esquecer o D'Alessandro. O D'Alessandro, ele mexe com a torcida azul. Essa é a minha consideração final. Não podia deixar de falar do D'Alessandro. Última réplica agora do Frank Logan, porque foi citado, nossos editores aqui, por ter sido citado, tem direito de resposta. O Profeta Bonner finalizou com classe. Eu só queria finalizar também dizendo que ex-jogadores não eram pauta do programa. Foi um lapso de minha parte. E que posso também citar aqui Euriculara, né, e Telêmaco, Calvete, Luiz Carvalho, grandes jogadores do passado que trouxeram glória aí aos clubes da capital. Perfeito. Bom, então encerramos aqui o nosso Troca de Farpas. A gente espera que você tenha ouvido até aqui. Se não ouviu até aqui, então né? Porque você não ouviu até aqui. E eu gostaria de mandar um beijo e um abraço pra esposa querida, né? E dizer que se você ouviu até aqui... eu te Domingos pergunto- tem Giants e Cowboys. Olha aí, não, imperdível, né? Imperdível. Fica aqui o nosso Troca de Farpas. Um abraço grande a todos vocês e até o próximo. tchau.